Monteiro, sou promotor de justiça aqui no estado do Espírito Santo há 13 anos. Sou mestre em Direito com foco em combate à corrupção e doutorando em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, também com tema voltado ao combate à corrupção. A corrupção está presente na área política nas mais diversas facetas, mas é bom deixar claro desde o início que ela não está presente apenas na área política, para não acharmos que somente agente público comete atos de corrupção. Estamos longe disso. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que é de um autor espanhol chamado Roger Malensenha, um autor especializado em combate à corrupção. Ele tem uma frase que exemplifica o que a gente pensa sobre corrupção. A corrupção acompanha o poder público, assim como a sombra num dia ensolarado acompanha o corpo. Qualquer um que chegar nesse sol que está lá fora agora vai ver que sua sombra vai estar agregada ao seu corpo. E hoje, onde tem dinheiro público, onde tem poder público, tem corrupção. Que existe corrupção no Brasil, em Vila Velha, no Espírito Santo, no Canadá, na Argentina, no Japão, na Dinamarca. Tem países onde a percepção da corrupção é muito pequena. Essa corrupção existe. A diferença brutal é de como nós lidamos com essa corrupção. E quem comete essa corrupção é difícil delimitar agora, correndo o risco de ser um pouco injusto. É impossível a gente afirmar que todo agente público é corrupto. Não é, longe disso. Tem muitas pessoas boas e estou para afirmar que tem mais pessoas boas do que pessoas ruins. Porém, os atos das pessoas ruins, elas aparecem, vêm à tona de forma mais forte do que os atos das pessoas boas. E uma coisa que a gente tem que se preocupar muito, é uma coisa que eu me preocupo na minha dissertação, na minha tese de doutorado, é sobre a corrupção que não aparece nas estatísticas. A corrupção pequena, a corrupção pouca e, sobretudo, o desvio de dinheiro público decorrente do mau uso desse dinheiro. Obras feitas de formas equivocadas, contratações equivocadas, discricionariedade, ou seja, desejo do administrador em contratar um serviço que não é necessário. Então, o dinheiro público vai embora pelo ralo de uma forma que a gente, o órgão de controle, a gente não tem noção nem o tamanho da dimensão de como o dinheiro público é perdido. Dinheiro tem. O problema é que a gente gasta mal e gasta errado. O pote de dinheiro do Estado não é infinito, mas dinheiro tem. Se não gastasse tão mal, não gastasse tão errado e não desviasse tanto dinheiro público, a vida do brasileiro seria muito melhor do que é hoje. Então, os esquemas de corrupção ocorrem com frequência e eu costumo dizer que eles ocorrem onde há pouca ou nenhuma luminosidade. Ninguém vai desviar dinheiro público, ninguém vai cometer um crime sabendo que ele está sendo vigiado. Então, nós somos entusiastas da transparência. Quanto mais transparência existir, quanto mais luz for jogada sobre a administração pública, menor é a chance de brotar o fruto podre da corrupção. Porque a corrupção ela é feita às escondidas, ali, no quietinho. Então, se a gente conseguir dar mais transparência, efetivar a transparência na gestão pública, a tendência é redução quantitativa e qualitativa dos índices de corrupção. Precisamos de portais de transparência que sejam efetivos, dar força à transparência ativa. Precisamos dotar a transparência de prospectividade. O que isso quer dizer? De que adianta eu botar no portal, eu divulgar informações de algo que já aconteceu ontem, semana passada, 6 meses? Eu preciso que a transparência divulgue informações ao público em geral de algo que está acontecendo nesse momento, o que vai acontecer amanhã, para eu poder fiscalizar. Amanhã vai ter a entrega de uma obra, então amanhã, meio-dia, vai ter a inauguração da obra, amanhã vai ter a medição da obra, amanhã vai ter a entrega da caixa de papel Chamex, 500 caixas, quem quiser está lá para comparar. Amanhã vai ter a licitação, bote essa licitação ao vivo num site, no YouTube, onde quer que seja. Precisamos que o cidadão fiscalize a administração pública e também nós, órgãos de controle, porque quem se sente fiscalizado não vai ter o desejo de cometer um ato de corrupção, cometer um crime. Isso é o que a filosofia chama de efeito panóptico. Eu, agente público, eu não preciso ter certeza que tem alguém me vigiando, mas se eu pelo menos perceber que tem alguém me vigiando, eu supor que tem alguém me vigiando, eu vou deixar de fazer o ato de corrupção. Se eu fosse hoje escrever um artigo ou um livro sobre situações práticas de corrupção, eu ia ficar o resto da vida, talvez eu escreveria um livro mais grosso, mais largo do que a Bíblia, e não ia conseguir elencar todos os casos de corrupção. Tem uma outra frase que eu gosto muito, que é: verter os casos de corrupção, elencar os casos de corrupção num rol, é a mesma coisa que tentar botar numa xícara todo um oceano. É impossível você fazer isso. É impossível. São os mais diversos casos de corrupção. Compra de voto para garantir apoio político, divisão de salário de assessor, de prefeito, de vereador, de deputado estadual, de senador para ganhar apoio político,
negociação de emenda parlamentar, e tem vários outros tipos de corrupção que não estão no seio político, mas estão no seio administrativo, que é recebimento indevido de vantagem, fraude de licitação, uso de laranja para contratação, pagamento indevido de diárias para servidores e agentes públicos, não cumprimento de hora extra. Enfim, são vários os casos de corrupção que a gente vê no dia a dia, e quem trabalha com isso, cada dia se assusta mais. E se eu tivesse a oportunidade de contar caso a caso os problemas que a gente enxerga, os atos de corrupção que a gente enxerga, vocês vão achar que é mentira, o tamanho da criatividade das pessoas que praticam atos de corrupção. A criatividade é enorme, e cada dia são exemplos novos de atos de corrupção com o objetivo único de sangrar os cofres públicos, sangrar as políticas públicas que são destinadas à satisfação dos interesses da coletividade, para que haja um enriquecimento ilícito, esse enriquecimento de uma pessoa que não tem, pelos seus meios próprios, capacidade técnica, enfim, não tem condição de se enriquecer por conta própria e busca o enriquecimento às custas do sofrimento alheio. A corrupção, alguns dizem que ela é um crime silencioso, porque não é como um homicídio. Quando tem um homicídio, o corpo está ali no chão. Só que os atos de corrupção provocam vários homicídios que a gente não consegue aquilatar. O artigo 3º da Constituição, se não me falha a memória, fala dos princípios fundamentais da Constituição brasileira, da República Federativa do Brasil: erradicação da pobreza, garantia de dignidade humana, tornar o Brasil uma sociedade justa e igualitária. Só que para eu erradicar a pobreza, garantir cidadania, dignidade humana, eu preciso de dinheiro. Dinheiro suficiente é necessário para a realização de políticas públicas, botar na rua mais policial, aumentar o número de médicos no posto de saúde, melhorar o saneamento básico, aumentar o número de vagas na escola, criar uma faculdade pública. Para tudo precisa de dinheiro. Agora, se o dinheiro é desviado, a política pública ela é renegada, e o cidadão sequer imagina que ele tem direito àquela política pública. Então, quanto maior a corrupção no país, menor é o nosso desenvolvimento humano. É muita pobreza causada pelo desvio do dinheiro público por aqueles que querem se enriquecer ilicitamente. A compra de votos acontece das formas mais extraordinárias que se possa imaginar. As pessoas usam dinheiro para comprar voto, aluguel de casa para comprar voto, vaga em escola para comprar voto, emprego para comprar voto. Ele me deu dinheiro, eu votei nele, acabou, ele não tem obrigação nenhuma. Ele vai usar o mandato em favor dos interesses dele. Então precisamos entender que quem está lá exercendo um mandato eletivo ou qualquer tipo de cargo público está lá em nome do povo, porque na Constituição, logo no artigo 1º, e não por acaso no artigo 1º, a Constituição nos diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes. Quem é o dono disso daqui? Quem é o dono da escola? Quem é o dono da rua? Quem é o dono da creche? Somos nós. Só que nós, cidadãos, não reconhecemos isso. Nós achamos que quem é o dono é o agente político, o agente público. Quando um prefeito vem inaugurar uma obra e todo mundo fica: obrigado, prefeito, você é muito bom, prefeito. Eu faço uma metáfora, parece quando você vai no caixa eletrônico sacar R$100 do caixa eletrônico, você chega para o caixa eletrônico: obrigado, caixa eletrônico, muito obrigado por me dar R$100. O prefeito que inaugura a obra está fazendo a obrigação dele, é mais que a obrigação dele. Ninguém mandou ele ser prefeito, ninguém mandou ele ser vereador. Então, se ele está lá, ele tem que agir com probidade, com honestidade, com eficiência. Aquilo é fazer mais que a obrigação dele, porque quem está no poder faz de tudo para se manter no poder e desfrutar das benesses lícitas e ilícitas que o poder pode trazer para quem tem o hábito ou o desejo de desviar dinheiro público e trazer sofrimento para a sociedade brasileira. Se eu tenho um grupo político forte, com vários e reiterados atos de corrupção, isso está querendo dizer que é uma relação de reciprocidade, que a sociedade também é corrupta. E eu não tenho dúvida que hoje vivemos numa sociedade extremamente corrupta, em que todo mundo só está preocupado em satisfazer o seu interesse. É o famoso jeitinho brasileiro: farinha pouca, meu pirão primeiro. Então nós precisamos, antes de exigir que João, o deputado, Maria, a vereadora, Pedro, o prefeito, sejam éticos, probos, nós também devemos ser éticos e probos, evitando as corrupções do dia a dia, evitando compra de voto, evitando colaborar com esses esquemas criminosos, denunciando esquemas que você tem consciência. Então hoje eu tenho a seguinte leitura: temos um grupo considerável de agentes públicos corruptos, que não são a maioria, não representam a maioria, porém estão vinculados a uma sociedade igualmente corrupta.